todos, sejam todos bem-vindos ao canal do CBMR no YouTube. Dando continuidade à nossa série de entrevistas em homenagem aos ex-presidentes do CBMR, eu gostaria de apresentar a vocês Vivian Marquesi, que foi presidente do CBMR durante o período da pandemia, 2020 e 2021. Um grande desafio para essa mulher, qual eu admiro muito, que modernizou todo o CPMR para as redes digitais, para os canais de comunicação durante esse período, organizou o Rockball online e também criou o grupo jovem do CPMR, que se mantém ativo até hoje, com uma trajetória brilhante, e ela vai apresentar para vocês um pouco de como ela se tornou uma engenheira mecanicista de rochas. Com vocês, Vivian Marquesi. Falando um pouquinho, né, de como eu cheguei ao CBMR. Minha formação, eu sou engenheira civil de formação, fiz meu mestrado em mecânica de rochas, geotecnia pela PUC-Rio. No mestrado, quem foi o meu orientador foi o professor Sérgio Fontoura, que tem um histórico muito forte com o CBMR, e na época, terminando o mestrado, eu comecei a trabalhar no grupo dele, como pesquisadora, e em 2011 ele me convidou para participar com ele na diretoria do CBMR como secretária executiva. Eu topei, eu achei muito interessante a proposta do que era o comitê, né, o objetivo do que tinha o comitê, então comecei trabalhando com ele, lá no início ainda na gestão, revisamos a logomarca, ainda era uma logomarca com letras, né, apenas, então revisemos a logo do CBMR, revisamos também as parcerias para trazer um pouco mais de pessoas da mineração para dentro do comitê, que era algo que faltava, à época, então o Sérgio foi buscar isso. Eh, Ao longo desse período, até 2014, o Sérgio plantou uma ideia que na época era a ideia do que hoje é o Rockball. Tinha um game parecido na área de óleo e gás, e ele perguntou se a gente topava tomar frente para organizar um jogo parecido dentro do CBMR. E eu gostei muito da proposta, junto com ele trabalhamos, chamamos alguns outros colegas dentro do grupo onde a gente trabalhava para fazer parte, para se engajar, para montar o modelo. E uma vez que a gente tinha o modelo pronto, a gente trabalhava aí com alguns dos eventos, né, e teve a Cobrae de 2013, lá em Angra, e durante a Cobrae nós começamos a pesquisar quem seria interessante, quem gostaria de patrocinar o jogo, conseguimos, o patrocínio, né, que vem sendo um patrocínio cativo aí até a versão atual, então foi o lançamento do Rockball no Cobranseg de 2014. Esse foi um dos primeiros, assim, eu diria que uma das primeiras contribuições que eu tive aí enquanto grupo, em diretoria, para o CBMR. Continuei trabalhando no comitê aí ao longo das gestões, permaneci por um tempo como secretária executiva, depois passei a secretária-geral, fui à vice-presidência e me tornei presidente do comitê pra gestão de 2021 e 2022. Nessa gestão, eu já tinha amadurecido um pouco mais tanto a parceria, com as empresas associadas, com a BMS em si, e a nossa proposta naquela gestão foi: a gente precisa deixar o CBMR um pouco mais digital. Então nós fizemos uma campanha, entrevistamos algumas pessoas e criamos um grupo jovem, e a primeira meta desse grupo jovem era iniciar as mídias sociais do comitê. Então, criamos o Instagram do comitê, revisamos algo mais, na verdade começamos a alimentar o website que a gente já na gestão anterior, né, quando eu ainda era vice-presidente, era o professor Lineu que era presidente, nós, renovamos o site do comitê, começamos também porque era época de pandemia, foi bem desafiador, né, essa gestão como presidente numa época de pandemia, todo mundo restrito em casa, então começamos a tentar fazer as parcerias dentro do que a BMS já vinha fazendo, que eram as palestras virtuais,
fizemos algumas palestras que foram bem interessantes, tentamos pegar temas aí, com profissionais que eram de renome e com áreas diferentes também de aplicação. E eu acho que essa foi, assim, a principal contribuição naquela época foi essa digitalização do comitê, e foi trazer esse grupo jovem que é muito ativo, né, e que tem contribuído bastante aí para todas as atividades do comitê. Durante a gestão também teve o simpósio, sul-americano de mecânica das rochas no Paraguai, nós demos um suporte, ali ao longo do processo de organização desse simpósio para o time do Paraguai que estava organizando, né. E também teve lá uma versão do Rock Ball, nós, conduzimos daqui, eles não tinham experiência com a organização do jogo, nós fomos conduzindo em parceria com eles e foi também uma edição de sucesso. E acho que foram essas as contribuições, assim, que eu diria que foram as maiores quando eu cheguei ao topo do que seria a minha contribuição aí para o comitê, né. E terminada essa gestão, eu passei o bastão para a gestão seguinte, né, ficou o Massal, que assumiu a presidência, que eu já tinha um longo caminho ali no CBMR, né, a ideia já era, assim, trazer outras pessoas para trazer novas contribuições. Acho que essa é a minha trajetória aí com o comitê. E aprendi muito durante esse período, conheci muitas pessoas, permeei muito no meio. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, enquanto profissional, ao mesmo tempo que eu pude contribuir, doando o meu trabalho para o comitê, né. É um trabalho que começa muitos meses antes do congresso, parece como se fosse uma organização de uma conferência, de um congresso mesmo, porque a gente tem que começar com os preparativos, planeja kit de jogador, planeja, verifica, troféu, organiza as perguntas não podem ser repetidas, porque senão as equipes podem decorar, entra em contato com as universidades, prepara o link no site para inscrição das equipes, faz toda a triagem de se as equipes cumprem com os requisitos, se não cumprem com os requisitos, convida os juízes, tem todo um backstage ali que ele começa já muitos meses antes, né, para que chegue lá e consiga ocorrer com sucesso. Muitas vezes as equipes elas têm o interesse de ir, mas têm dificuldade financeira mesmo, e aí a gente intermedia isso com patrocinadora, a gente consegue tenta com a própria universidade, a gente tá sempre tentando, facilitar para que não seja um jogo só entre as mesmas universidades de sempre, né, para que outras pessoas tenham acesso, tenham entrada, e é um trabalho longo. Tem uma visibilidade muito forte, porque acaba que mesmo as edições internacionais, o CBMR atua muito forte junto com o país sede das edições do ISRM, então, ele realmente virou como se fosse um produto marca do CBMR ao longo dos anos aí, né. Foram algumas edições, o grande desafio que eu digo hoje para o CBMR é assim, o que mais a gente pode fazer de novo, em que outras vias a gente poderia permear, né, as novas edições aí, as novas diretorias, para a gente ter outros produtos também que sejam tão interessantes quanto e que tragam valor para a comunidade de mecânica de rochas, né. Mas hoje acho que é um ponto chave aí do comitê. A mecânica das rochas ela tá inserida em muito do nosso dia a dia, mas acaba que para uma pessoa leiga não percebe muito onde ela se encaixa. Mas tem 3 vertentes principais, que são as 3 vertentes que o CBMR está sempre tentando abordar nos eventos e nas palestras, que são: uma é voltada para a engenharia civil. Na engenharia civil, a gente vai ter as aplicações que são mais de obras de arte, por exemplo, para túneis, aí já entra na seara do CBT, mas tem estabilidade de encostas em rochas, né, queda de blocos,
fundações em rocha, para quando a gente vai numas obras, assim, que são mais específicas dentro da civil, por exemplo, obras de subestações de geração hidrelétrica, casa de força, geralmente vai ser enterrada em rocha. Então, é compreender, porque quando a gente fala em rocha, a gente pensa em algo muito resistente, a gente chegou no que é o ideal. E você pode ter uma rocha fraturada, você pode ter um bloco solto que pode rolar. Então, o profissional que atua em mecânica das rochas, ele tem que estar atento para esses aspectos, para entender a qualidade daquele meio e o quanto ele contribui com resistência ou onde precisa de intervenção para atuar, para aumentar a resistência, por exemplo, daquele talude, daquele maciço, seja para a aplicação que seja dada. E outras 2, grandes áreas são, uma é a mineração e outra é o petróleo. Quando entra em petróleo, acaba voltando muito para o que é a SPE, mas a mecânica de rochas no petróleo, se vocês olharem para o histórico, ela começa com engenheiros civis, que criaram o estudo da geomecânica, como se comporta, para entender, porque o engenheiro civil ele trazia esse conceito de fundação. E aí ele leva para um outro prospecto. A gente precisa perfurar poços hoje em dia, às vezes de 10.000 metros de extensão. E como você vai entender a distribuição de tensões, a distribuição de propriedades mecânicas e propriedades físicas dessa rocha, para que a perfuração seja bem-sucedida, para que o poço não colapse, e aí a gente possa, enfim, extrair óleo e gás que são os pontos chaves aí de geração de energia, né, então essa aplicação dentro da civil. E da mineração, existem as minas a céu aberto, as minas subterrâneas, então como você vai caracterizar, para encontrar o melhor veio, a melhor locação para a extração do minério, como você vai garantir a estabilidade daquela cava subterrânea, ou daquela cava a céu aberto. Então a mecânica das rochas ela se aplica nessas 3 vertentes, assim, diretamente. E hoje, falando dessas novas energias e de uma sociedade com neutralização de carbono, entra muito no que é também a caracterização de subsuperfície para fins de injeção, de captura e injeção de gás carbônico. Então, tem todos os métodos que estão sendo estudados para captura, mas a injeção do gás carbônico é onde você consegue o carbono negativo, né, como você fala, você além de capturar e não, eh, liberar esse carbono produzido, como você consegue injetar. Acho que é uma área que tem muito para o CBMR atuar agora, tem as empresas, estão se direcionando muito para isso. Nós temos aí esse acordo de Paris, né, temos metas até 2050, então acho que é algo que, eu vejo como um caminho aí para o CBMR se engajar mais e trazer isso um pouco mais pra comunidade geotécnica. Nós temos profissionais muito bons nessa área, tem um histórico de formação de geomecânicos no país, geomecânicos que muitos deles estão atuando hoje no Brasil, outros estão atuando, fora, pelo mundo, e esses profissionais eu digo, assim, como sendo os profissionais chave dentro da área do que a gente diz em mecânica de rochas aplicada para petróleo. Tem o time que trabalha mais com geomecânica e tem um grupo que trabalha mais, com não só com a geomecânica de poço, mas com geomecânica de reservatórios. Nós temos bons profissionais, tanto na Petrobras, que é a nossa operadora principal no país, quanto também nas outras operadoras e empresas de serviço. Então eu diria que sim, nós temos excelentes profissionais hoje no país, e também temos profissionais que vêm de fora. E uma característica interessante é que alguns desses profissionais que vêm de fora se especializaram no Brasil.
Então, são pessoas que vêm da formação de engenharia geológica, ou de engenharia civil, ou da própria engenharia de petróleo, e que muitas vezes fizeram um mestrado ou um doutorado aqui no país e atuam aqui. Na área de mineração também temos bons profissionais, é um mercado já um pouco mais, específico. Agora, eu diria que tem muito geotécnico, direcionado mais para a questão de barragens, né, de rejeitos e enfim, mas nós temos bons profissionais também aplicados a essa questão da caracterização e do olhar mais do ponto de vista de mecânica de rochas. Tem uma boa expectativa de crescimento, a gente tem alguns profissionais que foram formados aqui no país e que entraram em empresas, de óleo e gás, que hoje estão em operadoras, que já estão construindo uma carreira de sucesso dentro de operadoras de óleo e gás. Temos profissionais que se voltaram para empresas de serviço e atingiram cargos mais elevados. É uma visão, é um profissional que vem com uma visão, em que ele conseguindo adquirir bem a visão do petróleo em si, por exemplo, no caso do óleo e gás, ele consegue ser um profissional muito completo. Ele tem uma visão muito completa, então ele tem um potencial grande de crescimento na área. E nós temos vários casos de sucesso de profissionais nacionais que entraram para empresas e criaram um caminho de sucesso, outros que preferiram ficar na área acadêmica e que também têm um renome já na área. Nós temos 2 grandes geomecânicos aí do mundo que são brasileiros, né, que são, o professor Sérgio, o professor Vargas. Em Campinas também tem, na Universidade de Campinas, os profissionais estão se dedicando para essa área e que têm tido sucesso. Então a gente vê que sim, que é uma área promissora, não é uma área que está sempre em alta, então é uma área mais de altos e baixos. Então, para o profissional ele ficar bem no mercado e ter esse galgar profissionalmente, ele em algum momento vai precisar se reinventar dentro da empresa, mas o fundamento para isso geralmente já vem também para esses profissionais dessa área, para ter essa estabilidade. O Brasil ele tem uma expressão grande, eh, tanto para a área de óleo e gás, quanto também para a área de mineração. Temos profissionais de sucesso aí na área de mineração, na Austrália, em outros, continentes, né. O Brasil está sempre presente nos eventos, não foi à toa que tivemos a Eda, que foi a presidente da Internacional de Mecânica de Rochas, o professor Sérgio, que foi, vice-presidente sul-americano. Então, acho que essa dedicação que a gente tem, isso eu estou falando, na Internacional de Mecânica de Rochas, mas também voltado para a mineração, temos profissionais que são, renomados, dentro da Sociedade de Engenheiros de Petróleo, também temos profissionais que são bem reconhecidos. O Brasil ele é um player no cenário internacional. O Brasil não é um país de pouca expressão, e em todas as áreas. O Brasil também tem seus desafios para a área de engenharia civil, no que tange a mecânica de rochas, tem seus desafios em mineração, tem seus desafios em óleo e gás. Esse nosso desafio de pré-sal é um desafio único no mundo, quando a gente fala de óleo e gás, e é algo que nós brasileiros, conseguimos compreender, conseguimos lidar, e hoje temos um percentual de sucesso muito grande nessa frente a esse desafio específico, né. É uma expertise que é muito nacional, é uma expertise que não vem, muito dos profissionais de fora, ela foi construída aqui. Eu diria que tem algumas frentes que o CBMR pode seguir. Uma delas é realmente se aproximar um pouco mais das empresas, trazer essa conexão para os estudantes, trazer profissionais para falarem um pouco, porque tudo começa com entusiasmo inicial, né. Você vê um profissional falando e falando para estudantes,
Não é um profissional simplesmente apresentando um artigo acadêmico num congresso ou dando uma palestra específica num congresso. É trazer essa conversa realmente do profissional do dia a dia, dedicado para os estudantes. Isso cria entusiasmo, isso traz mecanismos para que o aluno veja: olha, é esse o cenário que eu posso ter à minha frente e eu quero me dedicar ou não é por aí que eu quero ir. Então, acho que essa é uma das vertentes. Outra vertente que eu vejo é que, como eu falei com vocês, em todas as áreas que o CBMR atua, tem uma outra entidade, também uma outra associação, uma outra entidade técnica que é forte, porque são áreas que movimentam muito dinheiro, né. Então eu acho que parcerias com essas outras entidades, comissões técnicas, também podem ser de grande contribuição nesse cenário. Nós já temos alguns representantes em algumas, comissões técnicas diferentes dentro da ISRM, mas acho que talvez o CBMR podia tentar explorar um pouquinho mais, esse aspecto. Bom, chegamos ao final dessa entrevista e eu agradeço a você pela sua atenção e eu espero que a história de vida desse entrevistado te estimule, te inspire a seguir na carreira de mecânica das rochas. Conte com o CBMR para te ajudar durante essa caminhada. Também convido a deixar um like no vídeo e nos seguir em outras redes sociais, em que sempre estaremos postando e divulgando mais atividades do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas.